Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho, vamos aclamar. Vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, as informações do livro da sabedoria, o livro da sabedoria lá no Antigo Testamento é maravilhoso, viu? Quando você puder, leia o livro da sabedoria.
Maravilhoso. Sobretudo para a gente poder ser gente sábia, que o mundo carece de gente sábia. O mundo tem até gente culta e erudita, mas poucos sábios, né? Porque informação difere de sabedoria, né? A sabedoria te faz processar as informações que você recebe e transformá-las em conhecimento. Agora, a mera informação, ou erudição, ou cultura, o próprio Google já tem, melhor do que a gente, diga-se de passagem. Todavia, o Google nunca será sábio, porque sabedoria é próprio de quem tem uma alma visitada pelo Espírito Santo e que, processando informações, transformam-nas em conhecimento. Pois bem, então leia quando puder o livro de sabedoria. As afirmações do livro de sabedoria, que é a primeira leitura de hoje, são peremptórias. A morte não vem de Deus, mas entrou no mundo por inveja do diabo. Muito claro, mais claro que isso, né? Releia depois a primeira leitura. A morte nunca fez parte dos planos de Deus. Ela entrou no mundo por pura inveja do tranqueira do diabo. É por isso, porque Deus criou todas as coisas para existirem plenamente. Até a primeira leitura fala que as criaturas não têm um veneno de morte nelas, porque Deus não quis que fosse assim. Lamentavelmente, né, como a humanidade cedeu ao pecado, então o salário do pecado, infelizmente, é a morte. Mas Deus não quis a morte. E é por isso que no Santo Evangelho nós vemos Jesus, que é Deus humanado ou Deus encarnado, evitando a morte, eliminando a morte. Por onde Jesus passa, Ele vai eliminando a morte, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Deus se entristece com esse número de mortos, né? Que infelizmente diariamente a gente tem que contabilizar com tanta tristeza no coração. Não é da vontade de Deus, é fruto das mazelas humanas, do pecado e do encardido, a tal ponto que no domingo de Ramos, o Papa Francisco no Vaticano chegou a afirmar que o diabo se aproveita dessa pandemia, desse vírus, para semear o desespero e a discórdia nos corações. Ele é um oportunista, um safado, um sem vergonha. Então ele aproveita esses deslizes humanos, esses erros humanos, para semear desespero, dor e discórdia. Mas triunfa o Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De posse dessa introdução, eu quero convidá-los a fazer comigo uma espécie de anamnese, ou seja, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu nesse evangelho, que tem pérolas fantásticas. Enquanto Jesus, portanto, estava indo para a casa de Jairo, porque a filhinha dele de 12 anos estava nas últimas, nesse contexto, uma mulher enferma, ela tenta furar o cordão de isolamento. Esse cordão de isolamento não é porque Jesus queria, é porque onde Jesus estava, as multidões se aglomeravam, porque as pessoas precisavam de graças, milagres e prodígios, e a fama de Jesus havia se espalhado. Então não é porque Jesus evitava as pessoas, mas era difícil chegar perto dele, porque sempre tinha uma fila onde ele estava, sempre as pessoas estavam ali aglomeradas. Essa mulher tinha que furar o cordão de isolamento, furar a parede humana, para que ela pudesse chegar pertinho de Jesus. Lembremos-nos que ela sofria de hemorragia há 12 anos. O evangelista deixa claro que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com a medicina, com remédios, com os médicos, e ela não teve êxito nenhum. Agora ela já estava inclusive na pobreza, né? Então isso é mais um dado interessante. E embora o texto não nos diga, mas outro dado interessante, que a gente tem certeza disso, que por ter perdido muito sangue, o sangue na literatura universal simboliza e significa a vida. Então, perdendo sangue há 12 anos, aquela mulher estava perdendo a própria vida. Agora pense comigo, não é? O texto não diz, mas por ter perdido tanto sangue, ela deveria estar anêmica e muito fraca, sem poder andar. Provavelmente ela estava andando cambaleando. Sabe quando dá aquela fome na gente, ou então aquela hipoglicemia, daquela tremedeira? A gente tem que imediatamente, né, comer algum doce, tomar um café, ou chupar uma balinha. No caso dela era muito pior. Eram 12 anos de hemorragia. Ela reúne as poucas forças que tem para dar uma última tacada de esperança, porque o próprio texto diz que ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela deposita nele toda a sua esperança. Os médicos não conseguiram, mas não sei, eu estou sentindo aqui no meu coração que esse Jesus, eu não sei muito bem quem ele é, porque muita gente não sabia ainda que Jesus era o Filho de Deus, né? Esse Jesus vai resolver o meu problema. E ela vai reunindo as últimas forças até o Senhor. Mas tem mais um detalhe: por ela estar sangrando, na lei da época,
uma mulher que sangrava, ela era considerada impura. Por isso que ela vai tremendo e cheio de medo tocar Jesus. E quando Jesus pergunta quem tocou, ela treme mais ainda. Por quê? Ela tinha que ficar em isolamento. Ela não podia sair de casa. Se ela fosse descoberta no meio dos outros, tocando os outros, ela provavelmente morreria apedrejada. Como se não bastasse toda a dificuldade, ela reúne o pouco de coragem que ela tem. Primeiro, o pouco de força que ainda lhe resta. Depois, o pouco de coragem que ela ainda tinha. E o muito de fé que ela trazia no seu coração. E ela se atreve, né, a tocar a pontinha do manto de nosso Senhor. Naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo percebe que uma coisa aconteceu. O texto diz, literalmente, que Jesus parou. Ele parou. Opa, para tudo. Ele parou e aí então ele faz essa célebre pergunta: quem me tocou? E é interessante porque a resposta dos discípulos parece uma resposta até mal educada, né? Quem te tocou? Os discípulos falam: então uma multidão, todo mundo se cotovelando para chegar perto do Senhor. Senhor, todo mundo te tocou, é claro. Jesus, não. Uma força saiu de dentro de mim. É interessante que do Senhor saía uma coisa que é difícil de explicar, chamada de virtude. Virtude em grego é arete, e em latim é virtu. Gerou virtude em português. Virtude quer dizer poder ou força. Jesus é como se fosse um grande sol, e desse sol saem raios que atingem aqueles que se colocam diante dele. Então, de Jesus saía constantemente uma força, e essa força curava as pessoas de seus males e as libertava dos demônios. O Evangelho chega a dizer em outra parte: e a virtude do Senhor o levava a curar. E aí é interessante, mais uma vez, veja bem, a multidão o comprimia, mas aí Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos parecem faltar com educação. Todo mundo esbarrou no Senhor. E é aqui que está o segredo. Jesus é como se dissesse: não estou perguntando quem esbarrou em mim, eu estou perguntando quem me tocou, porque alguém me tocou de uma forma diferente. E é aqui que nós aprendemos a primeira lição desse Evangelho. Tomemos muito cuidado, queridos irmãos e irmãs, porque esbarrar não é o mesmo que tocar. A gente vai se esbarrar em muita gente ao longo dessa vida, e muita gente vai esbarrar na gente, mas pouquíssimas pessoas vão conseguir nos tocar. Poucas pessoas. Essas são pessoas especiais. Do mesmo modo, muita gente vai esbarrar em Jesus ao longo dessa vida, com uma multidão, com certeza se esbarrou. Teve gente que conseguiu tocar com o cotovelo em Jesus, teve gente que conseguiu pegar ele de ombro, mas poucos conseguiram ser curados, tocados e transformados por Jesus, porque para Jesus esbarrar não é o mesmo que tocar. E aqui eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Pensem comigo, a pergunta que o padre vai fazer: vocês acham que para tocar a gente precisa usar as mãos? Sim ou não? Porque tocar, a gente lembra dos sentidos, né? É uma coisa tátil, né? Uma coisa tátil. Será que para tocar a gente precisa das mãos? Eu posso responder de uma forma bem clara. Quantas vezes você falou assim: aquela música me tocou? O gesto que aquela pessoa teve comigo, aquela delicadeza no dia que eu mais precisei, me tocou. Aquela carta manuscrita que a pessoa escreveu e me deu de presente, me tocou, né? A palavra da Santa Missa, pregada, a homilia, naquele dia, naquele domingo, me tocou. É muito interessante porque para tocar alguém, a gente não precisa de mãos. Há pessoas que são muito boas no toque físico, mas não conseguem tocar a alma dos outros. Tocar é uma coisa que exige um passo a mais. Por isso que muita gente na vida esbarra na gente, mas são muitas poucas as pessoas que de fato nos tocam. E é por isso que a pergunta de Jesus é muito interessante: quem foi que me tocou? Eu não estou perguntando quem foi que se esbarrou em mim. E aqui eu fico pensando nessa juventude de hoje. Tem homens adultos também que fazem isso, a juventude de hoje perdida, que beijam 10 ou 20 numa noite, que se deitam com todos os seus namorados numa espécie de test drive da relação. Esse homem, essa mulher que não sabe respeitar o corpo da sua namorada,
que não sabe aguardar o tempo certo de celebrar o amor dentro do sacramento do matrimônio, que profanam os corpos uns dos outros, não contribuem para a salvação dele e ela não contribui para a salvação dele e ele não contribui para a salvação dela. É muito triste essa turma que só está na esfera da química, meramente física, de uma comunhão de corpos, mas não conseguiram atingir uma comunhão de almas. Eu gosto daquele poema que diz assim: eu me apaixonei mesmo, foi pelo jeito que você me tocou sem usar as suas mãos. As pessoas que mexem com a gente, que transformam a nossa vida, são pessoas que nos tocaram sem malícia, sem usar as suas mãos. E eu peço perdão pela forma muito assim, nua e crua que eu vou dizer isso, para todo mundo, mas principalmente para a juventude aqui presente e as que aqui nos ouve e nos assiste de casa, com perdão da nudez e da crueza com a qual me dirigirei, mas sinto que é necessário. Tirar a roupa, qualquer um é capaz de fazer, mas mergulhar na alma de uma pessoa é para poucos. Química física se estabelece muito rapidamente, porque é comunhão de corpos, mas comunhão de alma é uma coisa muito rara. Quando você encontrar, abraça, casa, elege e guarda, porque são poucos os que a encontram, a maioria simplesmente se esbarra e não se toca. É muito importante a gente se perguntar hoje sobre o que é que a gente toca e sobre o que é que a gente permite também que toque a gente. Pois se ao tocarmos algo ou alguém, deixamos impressões digitais, ao tocarmos vidas, deixamos nossa identidade, uma impressão na alma da pessoa. Eu não acredito nessa turma que sai beijando e sai deitando e depois simplesmente acaba o relacionamento e deleta todas as fotos do Instagram e fingem que nada aconteceu. Vocês deixaram marcas na vida uns dos outros, sim. E é muito triste quando as marcas ruins são quase que indeléveis e só Jesus para poder apagá-las. E é por isso que a gente não pode sair por aí beijando ou tendo intimidade com qualquer um, porque pessoas deixam marcas em nossas vidas e por vezes indeléveis. Um outro aspecto que o grande Padre Paulo Ricardo observou um tempo atrás nesse evangelho, e eu fiquei também bem chocado com isso, e quero partilhar com os senhores e senhoras. Vemos nesse episódio do evangelho, muito bem retratada, infelizmente, a situação na qual muitos católicos se encontram. Apressam-se nas igrejas para entrar na fila da comunhão. Recebem Cristo sacramentado, mas muitas vezes sem reverência, sem recolhimento, e voltam para suas cadeiras indiferentes ao corpo que acabaram de tocar, ao sangue do qual acabaram de beber e ao sublime hóspede que acabaram de receber. Lamentavelmente, tem muita gente que comunga na missa, mas só esbarra em Jesus, porque ainda não foram tocadas pelo Senhor e nem conseguiram tocar nele. E essa turma comunga e nunca muda de vida. Entra ano e sai ano, e os delitos, defeitos e pecados são os mesmos, embora esteja na missa há 20, 30, 40 anos. Porque tanto os senhores, quanto eu que sou padre, nós padres também, puxão de orelha para nós, corremos o risco de ao longo de toda uma vida numa paróquia, nos esbarrarmos no Senhor, sem nunca termos tocado Ele como essa mulher hemorroíça fora capaz de tocar. Então a pergunta: eu tenho esbarrado em Jesus ou eu tenho tocado no Senhor? Se eu tenho tocado no Senhor, minha vida vai ficar diferente. Mas se eu só esbarro, eu simplesmente comungo e sou um misseiro, mas a minha vida ainda não é aquilo que o Senhor deseja que ela seja. Outro detalhe, veja bem, escuta mais uma vez. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem. E olha o detalhe, que a gente lê o evangelho muito correndo, e aí não tira as riquezas do evangelho. Ele mandou que todos saíssem, menos, aliás, vamos ver, quem que ficou? Ele mandou que todos saíssem, menos quem? O pai e a mãe e os 3 discípulos. Você se lembra do nome dos 3? Gostei. Muito bem. Então todo mundo teve que sair para ele ressuscitar a menina morta. E a pergunta é: por quê? Será que não seria mais interessante
Ele ressuscitar a menina na frente de todos aqueles caras lá que estavam chorando, gritando, né? Alguns até com lágrima de crocodilo, né? Sabe como seria interessante? Ele, né? Vamos dar um espetáculo aqui agora, todo mundo vai acreditar que eu vou ressuscitar a defunta. Jesus não fez isso, e tem um porquê, e o porquê é o seguinte: porque somente os que têm fé é que verão os milagres de Deus sendo operados em sua vida. Porque ver milagres é um privilégio exclusivo da pessoa que tem fé. Quem não tem fé não vai ver milagres, não vai ver prodígios, vai ficar com a turma lá embaixo no porão e não vai assistir a maravilha de Deus agindo e operando. E é por isso que o Senhor disse para Jairo hoje, e hoje está falando para mim e para você. Repete comigo: não tenhas medo, apenas tenha fé. Apenas tenha fé. E aqui fica uma dica muito interessante, preste atenção. Por isso, cerque-se de pessoas que têm fé. Viu? Os que não tinham fé, Jesus mandou todo mundo embora. Pode sair. Isso daqui não é para vocês. A gente deve se cercar de bons amigos e boas amigas, de gente que tem fé. Porque os céticos são muitas vezes empecilho para a graça de Deus na nossa vida, devido à má influência dessa turma. Toma cuidado. Trate bem todos. Ajude todos, seja colega de todos, mas faz um favor, cerque-se de gente que tem fé. Você vai ver o a guinada, o upgrade que a sua vida vai dar. Quando você andar rodeado de quem tem fé, os portais se abrem, os reservatórios da graça de Deus se abrem na tua vida. E é por isso que a Bíblia diz: anda na companhia do povo santo, porque a fé nos faz crer naquilo que é incrível, ver aquilo que é invisível e realizar aquilo que é impossível, porque uma menina morta volta à vida sob o comando de Jesus. Por fim, uma última e importante observação. Um de nossos seminaristas escreveu nesse final de semana algo muito verdadeiro sobre a nossa fé pequenina que comove o coração de Jesus. Bastam os nossos fragmentos frágeis de fé para que o coração de Jesus vibre, né? Às vezes nossa fé é pequenina, mas se ela for sincera, faz o coração de Jesus vibrar. E quando pensarmos que tudo acabou, Ele nos sussurrará: o teu coração não morreu, apenas dorme, porque a vida não morre, apenas adormece. Hoje eu estava meditando isso lá na sacristia da São José Operário, antes da missa começar, e é o Espírito Santo falando no meu coração uma coisa que eu nunca tinha assim pensado, e eu tenho que falar para vocês. Então veja bem, a menina estava morta, mas Jesus, qual foi o diagnóstico que Jesus fez da menina? Ele disse o quê? Ela dorme, a menina está dormindo, né? Olha o jeito que o demônio e o jeito que o mundo enxerga as coisas. Para o demônio e para o mundo, como dizem os franceses, c'est fini, é o fim, não tem o que fazer. Jesus Cristo fala: não, está dormindo. Olha o jeito de Deus ver as coisas e o jeito do homem, o ser humano, enxergar as coisas, né? É fantástico. E aí hoje o Espírito Santo me falava no meu coração, lá na sacristia, para eu falar para todos vocês, né? Para eu ser o mensageiro dele. Ele dizia assim: por vezes na sua vida, você vai achar que o teu sonho, que o teu projeto morreu, que o teu casamento morreu, que o amor que você nutria por uma pessoa morreu. E o Senhor está dizendo hoje para você: seu sonho não morreu, o amor que você nutre por essa pessoa não morreu, e o seu casamento não morreu, ele apenas dorme. Acredite nisso, porque é a mensagem de Deus, do Divino Espírito Santo para nós hoje. O sonho não morreu, a família não morreu, tua saúde não morreu, este amor que você nutre por essa pessoa não morreu, apenas dorme, e Jesus é capaz de despertá-lo. É o diabo que se comporta como coveiro, que gosta de enterrar sonhos, vidas e pessoas, mas Jesus Cristo não. Ele diz: o seu sonho apenas dorme, acredite em mim, porque onde o diabo colocou o ponto final, o Senhor Jesus é capaz de colocar reticências, porque Ele tem poder para isso. Conclusão, escute mais uma vez. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Ou seja, Jairo, se tinha alguma chance, agora não tem mais, porque a gente aprendeu com a nossa avó que a gente dá jeito para tudo nessa vida, menos
mas Jesus também dá jeito para a morte. Por isso o Salmo vai dizer hoje, o Salmo que nós rezamos e cantamos: se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. E dando uma olhada en passant pela Sagrada Escritura, como não se encher de esperança? Porque o diabo disse para Daniel na cova dos leões: Daniel, c'est fini, é o fim, você vai virar agora comidinha de leão. E Deus disse: não, Daniel, é o começo, e a sua história ainda vai mudar o mundo e inspirar uma multidão de pessoas. O diabo disse para Jonas no ventre da baleia: acabou, Jonas, game over, é o fim. Deus disse: não, Jonas, é o começo, e Nínive será salva através da tua pregação e da tua profecia. O diabo disse para São João, exilado na ilha de Patmos, na Grécia: é o fim, João, agora já era, você vai morrer nessa cadeia e não pode mais pregar nem evangelizar. Mas Deus disse: João, não, é o começo, porque você vai escrever dessa cadeia a maior revelação de todos os tempos, que vai ser o último livro da Bíblia, chamado de Apocalipse. Eu não sei se você percebeu que Apocalipse, que é o último livro da sua Bíblia, você só tem porque João ficou preso na ilha de Patmos. O diabo disse para Jesus, morto na cruz, lá no filme do Mel Gibson, vocês veem isso, quando Jesus é crucificado: é o fim, eu ganhei. Deus disse: é o começo. Todo o poder no céu e na terra e toda a autoridade eu entrego nas mãos do meu Filho Jesus, de modo que não tem nenhum nome que esteja acima desse nome. Por isso, se o diabo disser a você que é o fim, pode começar a dar glória a Deus e se alegrar no Senhor, porque Deus estará ao contrário, dizendo: é o começo, eis que eu tenho maravilhas para cumprir na sua vida, e onde o mal tentou pôr um ponto final, eu hoje coloco reticências e digo e profetizo: essa história continua. Assim seja. Amém. Amém.